Olá, paz e graça, tudo bem com você? Você não imagina como eu estou feliz de novo. Eu estou aqui com você, aí na sua rua, no seu tablet, no seu celular, no seu Smart TV, aonde você estiver, na rua que você estiver, eu quero te convidar. Vamos agora junto comigo lá para a Avenida Êxito, lembra? Avenida Êxito, porque o Núntios Cast que está começando agora, você já conhece, porque você já está acompanhando a gente, já ficou amigo aqui. E se você não ficou ainda, entra junto com a gente nessa para você não perder tudo que a gente tem para oferecer a você. O Nutiuscast tem como filosofia o seguinte princípio. Eu vou trazer aqui conversas que edificam, que transformam, que constrói, com pessoas que tiveram êxito, porque sucesso que o mundo vende, dinheiro, fama, poder, é tudo passageiro. Mas quem tem o êxito são pessoas que constroem passo a passo suas vidas em cima de caráter, comprometimento pessoal e a bênção de Deus. Estas pessoas não mudam. Elas chegam até lá e se estabilizam, não por ter muito dinheiro ou pouco, porque o êxito pode ser aquele trabalhador da construção civil, pode ser o executivo da CEO multinacional, pode ser o pastor de uma igreja com 20 pessoas, pode ser o pastor da igreja com 20 mil pessoas. Êxito é o sucesso do caráter, é o resultado e o fruto de alguém que constrói alguma coisa, como disse Deus. Planta, rega, colhe, mas ele é quem dá o crescimento a quem tem êxito. E você é uma dessas pessoas. Você, eu tenho certeza, faz parte desse grupo já. Então, eu estou muito feliz que você pegou, saiu da sua rua, veio até com a gente a Avenida Êxito e agora nós vamos lá para aquele coreto, no fim da rua, no fim da avenida, lá em cima, muito bonito, chamado a Praça Núntiuscast, onde nós vamos sentar, bater aquele papo e conversar com gente que edifica, com gente que constrói. E eu não posso deixar, antes de apresentar o meu convidado de hoje, pedir para você, lembrar você, recordar você que é preciso se inscrever no canal, deixar aquele joinha e ó, sininho, porque aí todas as vezes que eu tiver alguém excelente aqui, você vai ser anunciado, além de outros programas que estão vindo aí. Mas eu queria lembrar você que o convidado de hoje é especial. É especial porque são aquelas pessoas que não foi o céu que apresentou, o céu marcou o encontro. Uma coisa é só dizer, olha, te apresento fulano e ciclano. Não, o céu já tinha traçado as nossas alianças lá no mundo espiritual, para nós caminharmos juntos. Eu sempre digo uma coisa para os meus discípulos. Deus desgravitaciona sobre a vida dos seus filhos aquilo que eles estabelecem como obediência e sujeição para viver na dependência de Deus. A dependência de Deus manifesta o propósito. E o propósito desgravitaciona o que Deus estabeleceu. Esse é um amigo que Deus desgravitacionou no meu caminho e eu no caminho dele. E a gente está vivendo um tempo de aliança, um tempo de construção, um tempo maravilhoso. É um teólogo fantástico, é um pai, é um avô, é um professor, é um escritor, é pastor. Só não é bonito igual eu, mas o resto, tudo ele é, porque é meu brother, meu amigo, pastor Wagner da Mata. Bem-vindo, meu brother. Prazerzaço estar aqui nesta noite e de todas as qualidades que ele gentilmente aí nos colocou, acho que eu me enquadro mais na última, né? Deus, ele, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, nos premia com algumas condições, mas na de bonita ele exagerou, né? E glória a Deus por isso. É um prazer essa noite estar aqui. Espero que a resenha aqui edifique a todos, né? Tenho muito mais a somar, a aprender do que a realmente dividir aqui, mas eu acredito que vai ser um tempo de bênção para a sua vida. É um prazer estar aqui com você. Wagner, sabe que eu te admiro bastante, é verdade. Eu não sou jogar tiete para ninguém, até porque eu não preciso fazer isso com ninguém. E eu gosto demais de estar contigo, de a gente estar junto. Às vezes tinha esse saco para a gente vir aqui só passar a tarde batendo papo, porque ele fica, né? Verdade. Quando você tem pessoas que constroem, pessoas que criticam, pessoas que dizem a verdade, pessoas que estão para somar, pessoas que não são preguiçosas. Você hoje, por exemplo, foi 4 cidades diferentes. Então, pessoas assim edificam, pessoas que constroem. Tem muita gente, às vezes, que consegue alcançar algumas posições na vida com políticos, como a gente estava falando, mas não fazem nada, fica dentro do ar-condicionado o dia inteiro. A gente trabalha. Eu cheguei aqui hoje às 6 horas da manhã, né? Acordei, na verdade, 3h30 da manhã, estou até agora de pé.
Então, a gente sabe o que é sacrifício, o que é trabalho, o que é dedicação. Às vezes não sai perfeito como a gente quer, mas a gente está fazendo o melhor para esse amigo que está sentado com a gente na Passa Verdade. Notescast desfrutar. Mas antes de eu falar mais um pouco do hoje, quero falar um pouquinho do ontem, porque ninguém sabe quem você é. Eu já sei bastante coisa. Mas quem é Wagner da Mata? Quem são os pais? De onde veio? Como surgiu? Como o planeta Terra elaborou o surgimento de Wagner da Mata? Engraçado, o apóstolo Igor falava sobre esse assunto hoje, deslocando de uma cidade para outra. Eu sou uma construção de uma mulher que orou muito, um pai que é meu amigo, e o resto, trabalho, esforço e desejo de alcançar alguma coisa. Então, eu sempre brinco e falo com meu filho, né? Às vezes, talvez não aconteça isso com você, porque você é a cara da riqueza, né? Só a cara. Mas eu brinco com ele e a gente tenta colocar algumas coisas referente à nossa formação, à nossa criação. Ele fala: não, pai, isso aí é no seu tempo. Eu falo: "Oh, mas eu não estou no meu tempo agora." No Uhum. sentido, não funciona mais, não é mais dessa forma. Mas é justamente essas situações, uma mãe analfabeta que mal sabia escrever, me proporcionou tanto, tanto que eu vinha dizendo, a gente fica até sem identidade porque eu cheguei numa cidade próxima, estavam adiantado, eu falei, vou tomar um café antes de ir para a formação. Entrei, uma moça me olhou, me olhava, eu falei, poxa, bonito, o apóstolo já falou que eu sou mesmo. E eu acredito que ele disse que não mente, eu acredito que ele não mente, mas aquilo ficou meio, fiquei até meio constrangido. Aí, com muito jeito, ela se aproximou e falou, você é filho da dona Leonilda, da irmã Leonilda, né? Eu falei, sou. Ah, conheci ela. Terminou o assunto. Não precisa falar mais nada, né? Não, então você, um trabalho tão bem feito no reino, que acaba tirando a nossa identidade. Então, eu fui conhecido muito tempo pelo filho da irmã Leonilde, uma mulher que não sabia ler, mas ensinou as diretrizes. Eu sou essa construção do João da Mata, Dona Leonilde, criado na Assembleia de Deus, né? Existe Bleano de natureza. ela sai, nós sai da Assembleia, mas ela nunca sai da gente. Porém, existe uma frase aí fora, e os assembleianos que me ouvem não tem isso por agressivo. Não sei se você já ouviu, o ministério de Jesus só andou depois que ele saiu de Belém, né? É brincadeira, gente. Amo os breianos, sou breiano. Ai, ai. Você tá querendo arrumar confusão logo. Isso tem que virar um corte, viu, gente? Olha o que o pastor Wagner disse. Jesus só andou depois que saiu de Belém, hein? É um ministério fantástico, né? E estamos aí, lutando ainda. Você nasceu aonde, pastor? Nasci em Jundiaí, sou jundiaiense. Meus E pais até hoje você vieram tá do lá. interior, até hoje. Eu conheço Jundiaí, vi Jundiaí se desenvolver. Que maravilha. Estudou lá em Jundiaí, tudo em Estudei Jundiaí. em Jundiaí, meus filhos todos nasceram em Jundiaí, resido em Jundiaí. Eis um jundiaense que eu não adoro, está aqui. Que não há dolo. Não, Como disse Paulo, levantando as mãos santas para o céu e praça pública. dessa forma. O pastor Wagner, e você, dentro dessa sua jornada de juventude, de conhecimento com as coisas de Deus, com a irmã Leonilda, com seu pai, como foi seu encontro com Jesus? Porque uma coisa é nascer no lar cristão, outra coisa é ter aquele momento, né? Aquele dia em que Jesus parece que aparece para a gente e fala, ó, é hoje. E eu gosto dessas histórias, porque aqui eu não quero mostrar só o que a gente faz hoje, eu quero que as pessoas conheçam a nossa humanidade, que a gente não é super-homem. Porque tem muita gente que está assistindo a gente que é simples, está sentado no banco da igreja, sonha em ser um pregador. Eu me lembro quando eu era garoto, que eu me converti, eu saio da religião de matriz africana, muito dedicado, e me converto ouvindo as pregações de Will Sweat no sábado na Bandeirantes, depois de voltar do terreiro a noite inteira. E aí tem um encontro com Deus numa quarta-feira, e meu sonho, quando eu me converti, foi começar a ser pregador. E aí eu ouvia Idecaso Takayama, Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, Paulo Lucas Sacramento,
eu ouvi esses homens pregando em fita cassete, Sim. né? Eu queria ser aquele cara, eu queria pregar igual eles e tal. E ali, depois do meu encontro com Jesus, foi essa a minha primeira ambição, no sentido de modelar, como diz hoje na linguagem moderna. Como foi a sua conversão? Quando Jesus apareceu para o pastor Wagner da Mata? Então, tem história, hein, apóstolo? Eu posso dizer que eu peguei um tempo diferenciado da igreja. Eu sou do tempo que Santa Ceia era de porta fechada, Eu também. culto de ensino, Porta fechada. porta fechada. 1 hora de joelho, Isso. e o diácono ainda passava com o matitezinho, se a gente dormisse, ele batia nas pernas. Eu me lembro que nós somos uma família de 10 e meus pais se converteram ainda muito cedo. Eu tenho 55 anos, quando eu nasci, meus pais já eram convertidos. Então eu brinco que eu sou crente desde o ventre. E era uma cadeia. Eu me lembro que 10 famílias enchia a igreja, porque eram famílias numerosas mesmo. Hoje em dia é menos, mas na E época era assim mesmo. uma época em que você não tinha escolha, e glória a Deus por isso. Então, se desse o horário do culto com 15, 16, não existia, eu não quero ir. É. Você simplesmente ia. Os maiores levavam os menores, íamos todo para a igreja. Então, a gente cresceu nesse regime e com muita vontade de conhecer o mundo lá fora. Eu sei que você não tem, porque você sempre foi crente, você que me assiste, mas a gente tinha. Tudo parece que lá fora Era melhor. era melhor, brilhava nos olhos. E talvez alguém se confunda com a minha história. Aos 17 anos, eu resolvi achar que eu era livre. E fui viver o que o mundo oferecia, graças a Deus. Eu digo graças a Deus e a oração, né? Dos pais. Nunca me envolvi com droga, mas aquilo que, vamos dizer assim, aquelas drogas que era lícito, a gente participava. Então, até um certo tempo, apóstolo, é interessante isso, que nós vivemos uma época do ex, né? Quanto mais dificuldade, quanto mais Parece que vem demais, né? periculosidade, é. E eu falo, poxa vida, eu já tenho 18 anos e eu não sou ex nada. Você sabe que eu tive uma crise dessa, mesmo tendo sido quem eu era. Eu tive um dia, um Carlos Neves, um pregador que tinha na Bahia, ele orava muito, paralítico andava, essas coisas. E aí o Carlos Neves pregando, história do cara, matou não sei quantos e não sei o quê. Eu dizia, Senhor, mas a minha história é brava, mas esse cara é mais poderosa que a minha. Eu falei, será que eu tenho que contar a minha história para poder pregar? Porque eu achava que era isso. E o Senhor falou, não. Eu vim falar da minha história de conversão agora. Eu nunca preguei no púlpito isso. Nunca falei. E a gente não pregava naquela época. Era uma época onde o púlpito era bem seletivo mesmo. Era o pastor que pregava de ensino e poucos. Então, o que pairava sobre a minha cabeça era: não, você não é ex, você não roubou, você não matou ninguém, você não tem um passado que possa trazer, né, evidências, trazer euforia, então você não vai ser nada. Aí resolvi achar que eu era livre. Fui, vivi um bom tempo, zanzando para lá e para cá. E é tão interessante que eu sempre digo isso, que às vezes a misericórdia que nos alcançou, nós não queremos delegar aos outros. 90% das vezes é assim. Dava o horário de culto, eu já sabia, eu não ia no horário do culto para casa, porque eu sabia que a minha mãe ia me convidar, ia me chamar. E a nossa criação não permitia falar não para mãe e pai. Então, a ausência era a melhor forma de dizer não. Eu me lembro que uma época eles iam chegando e eu cheguei em casa meio emocionado. Aí, quando eu vi o barulho da movimentação, eu me escondi debaixo do tanque e fiquei escondido lá até todos saírem, ir para o culto. E assim eu fui vivendo, mas com muito temor, sabe? A minha mãe, ela tinha uma intimidade muito grande com Deus. Eu me lembro que eu estava vivendo uma situação e eu disse algo onde eu estava. Quando eu cheguei, abri a porta, não sei se você acredita nisso. Eu abri a porta, ela falou: por que disseste isso?
que é tu que manda na tua vida. Quem pensas tu que és, né? Baixei a cabeça e entrei, mas não é, sabe? Talvez precisava um pouco mais. Foram inúmeras vezes, eu sei onde tu vais, o que vais fazer, e digo mais. Não me agrado disso. Então, a minha história, a minha construção foi muito de ouvir Deus e não obedecer. Então, Uau, uau. esse cidadão aqui, eu resumo em misericórdia. Mas teve um momento que foi pontual. Eu me lembro que, embora tenha a cor meia negra, né? Meia, né? Meia. Ou aqui pode economizar na tinta, né? E eu disse, hoje eu vou para o carnaval. Apóstolo, 26 anos. Para o senhor entender o nível de Período. submissão a mãe e pai. Eu nunca bebi dentro de casa. Nunca fumei dentro de casa. Nós não, mesmo não estando na igreja, não colocava a bebida. Sim. O que fazia, fazia fora. Escondido ainda. Escondido. Eu lembro, hoje eu vou no carnaval. Eu me lembro que era um clube próximo, peguei o último ônibus, fui em direção à estação, desci e entrei. Estava aquele trenzinho, você sabe que você já participou, né? Você também já participou, você sabe, aquele trenzinho. Eu falei, vou nesse trenzinho. Quando eu pus a mão assim, uma voz entre aos sons que estavam ensurdecedor dentro daquele ambiente, que é um som alto, gritou no meu ouvido: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Eu olhei para lá e para cá, olhei, Todo mundo comemorando, a todo zoeira mundo tocando pau. feliz. Quem tá falando comigo? Eu fui para casa, a pé, porque não tinha mais ônibus. Falei, poxa vida, foi Deus que falou comigo. Já era o suficiente, mas ainda não. Continuei a minha vida, achando que eu era dono de alguma coisa. Eu me lembro que foram tantos livramentos, tiroteio, você ir no meio. Eu lembro que nós pegávamos o último trem lá em Jundiaí e ia para a DPM em São Paulo, Clubhouse, a última do ano, sabe? Quantos livramentos Deus me deu. E eu me lembro que eu estava num culto, porque eu selecionava os cultos. Se eu fosse de domingo, e existe essa mística, né? Se for para Deus revelar, que aquele tempo eu não sei se era muito temor, se era muita fé, mas uma coisa a gente tinha consciência: se você errar, Deus vai falar. Sim. Não, e se fosse no culto das irmãs, naquele culto de Meu oração, Deus do porta céu, fechada, não, você tinha que correr. era difícil. Eu falei, eu vou no culto, mas eu escolhi o culto. Era culto de sexta-feira dos adolescentes. Sentei e um pregador começou a ministrar. Até um pregador ensinador mesmo, sabe Mestre, aquele conforto que você sabe, não, hoje tranquilo. tô tranquilo. Eu entrei, sentei e ele começou a pregar e falou, interessante, né? Deus está me dizendo alguma coisa aqui, né? E digo, você que está aqui pensando em algo lá fora, eu te digo, não estou me agradando disso. Não sei se você já passou por isso. Parece que todo mundo olha para você. Todo mundo e a sua cara começa a esquentar, mas eu me mantive duro ali, firme, né? Me mantive firme. E negão não aparece? É verdade. Aí minha mãe, feliz porque eu estava no culto, né? Paz do Senhor, filho. Paz do Senhor, ela segurou minha mão. Deus falou com você hoje, né? E a gente sempre tenta sair pela tangente. Ah, Deus fala comigo todo dia. Ela apertou, não, hoje ele falou diferente. De uma forma pontual. Falei, amém. Já era o suficiente, mas ainda não foi ainda. Eu me lembro que eu participei de um outro culto e o pregador, muito usado por Deus, era comum, né? Hoje em dia a gente se emociona com gente chorando, né? Mas era muito comum mesmo. Ele disse: lembra-te quantos livramentos eu te dei para que você pudesse estar aqui hoje? E em memória, em mente, eu pensei: que livramento? Qual? Para quê?
foi embora normal. Quando eu deitei, foi como se O vídeo passasse. todos, de acidente, de tiro, todos. Aí eu falei, não, não dá para resistir, não. Falei, não, eu nasci para ser crente mesmo, não tem jeito. E a partir desse momento, a gente vem lutando até hoje para tentar ser crente. Tentar. Porque ser crente é fácil, né? Obedecer, né? A maior dificuldade é obedecer. Você sabe que é muito bom você contar esse testemunho seu e com essa paciência, contando paulatinamente cada episódio até a sua conversão, porque tem muita gente assistindo a gente que o filho está desviado, que o filho não está indo na igreja, que você está revoltado com Deus, achando que Deus não está falando com seu filho, achando que Deus não está falando com ele. Alguém que está assistindo agora, olhando aqui para mim na minha câmera, olhando nos meus olhos, dizendo assim: não, Deus já falou para mim, eu estou esperando a hora que ele tocar mesmo, e está falando com você. E essa construção aconteceu com o pastor Wagner, acontece com você também. Mas você que está pensando nisso, não pense não, Deus está olhando seu filho. Deus não desistiu dele não. Fica calmo, a hora chega. Chega. E depois disso você então começou a pegar firme nos jovens, Isso. foi estudar teologia, como foi isso? Liderei. Como você virou teólogo? Liderei adolescente por 7 anos. Jesus amado. Liderei adolescentes, passei alguns anos liderando jovens. Nesse intervalo fora da igreja, fui pai e sempre lutando para casar e nunca dava certo. Depois conheci a minha esposa, me casei. Sempre gostei de ler, mesmo não pensando em exercer. Seguir o ministério, né? Deus vai fomentando aquilo que ele quer despertar, né? Desgravitaciona, não tem É jeito. verdade. Eu li a Bíblia no horário de almoço. Eu li a Bíblia por 2 vezes sem entender. Lê mesmo. Lê por ler. Lê. Até que chegou a oportunidade, eu me lembro que não tinha a facilidade que tem hoje, apóstolo, é verdade. Hoje a gente tem no celular todas as maneiras de você O que mais tem é teologia hoje. Muito, mas naquele tempo existia uma metodologia, né? O nosso sonho era ser cooperador e ficar lá no portão, só balançando a cabeça para os irmãos que iam entrando na congregação. É porque pregar para muitos era um sonho. Né? Exatamente. De vez em quando colocávamos em pé na porta e era muito gratificante. Não sei dizer o sentimento que pairava sobre nós quando você vai. Hoje eu tenho que ir de gravata, que eu estou escalado. Hoje eu vou ficar no estacionamento. E foi indo. Tinha curso de segunda, e a rotina não era como hoje. Eu me lembro que de segunda tinha teologia na sede, nós tínhamos que ir. De terça-feira, culto de ensino na sede. Tinha que ir. Se tivesse presente. Quarta-feira na congregação. Quinta-feira, às vezes, tinha reunião. Sexta-feira, culto. Sábado, cada departamento tinha um culto. Domingo, escola bíblica pela manhã. Era a nossa cultura, a nossa vida. Eu sempre brinco que a gente sempre fomos rotulados da igreja da família, mas o que menos nós tínhamos tempo era para a família. Sim. E infelizmente, eu falava, não, tem alguma coisa de errado. E as pessoas não gostam de quem fala muito. Você acaba sendo inconveniente. Estudei, tive a oportunidade de, depois de um bom tempo, fazer a convalidação. Depois fiz pedagogia. E continuo estudando ainda, continuo não sabendo nada e estudando ainda. As oportunidades aparecem, mas o sistema é seletivo. Isso é verdade. Porque quando você acha que você chega, depois que você está lá, se você não estiver de acordo, você não chegou em lugar nenhum. Mas isso nunca me comoveu. E parou? Não, nunca me... Nossa, mas se você for, você vai perder. Como assim perder? Como assim perder? E nós brincávamos. Como eu vou perder o que Deus me deu, né? Então, e fomos indo. Caminhando. E chegamos aqui.
no Pod Nuntius, Nuntius Cast. Nuntius Cast, né? Hoje temos, pela misericórdia de Deus, alguns trabalhos. Temos um bom relacionamento com as demais igrejas e algumas igrejas até que talvez, se tivéssemos mantido aquilo que na ótica de alguns fosse o correto, nós não teríamos chegado e alcançado. Sim. Então, às vezes, o nosso olhar fica muito naqueles que, na nossa ótica, estão nos expurgando, e, na verdade, é o espaço que você precisa ocupar, não é o adequado. Então, Deus, ele cria, né, situações, né? Então você está dizendo, com outras palavras, que Deus expulsa de um ambiente para abrir portas em outro. Exatamente isso. Não é que ele não te quer lá, é que você não cabe, né? Você entrando nessa seara que você está falando, você acredita que a questão de igrejas hoje, com relação a placas, denominações, é mais prejudicial para a pregação do evangelho ou mais benéfico? Eu penso que o povo se move por tribo, né? A igreja primitiva, vamos falar da fé quando ela se inicia. Por que 12 tribos se Deus era um só? Eu acho que essa temática ela já é antiga, essa situação. Ora, 12 irmãos, um único Deus, Um único Pai. mais 12 tribos. Eu costumo dizer aqui na igreja, na nossa denominação que a gente faz parte, eu digo sempre para as pessoas, eu digo, olha, nós somos a tribo de um reino, não o reino de uma tribo. Nós podemos ter gestos diferentes, formas diferentes, comprimento diferente, roupa diferente, mas nós somos a tribo de um reino que é o reino de Deus. Se a gente perder isso, a denominação fica mais forte do que a identidade. E aí, quando a denominação é mais forte que a identidade, a gente vira fruto da religiosidade. Quando a identidade é mais forte que a denominação, a gente vira irmão. É verdade. A identidade é de Deus, é nossa. O que você começou falando aqui no começo do podcast, quando me diziam filho da irmã, estavam dizendo que a sua identidade era ela. Isso. Então, quando hoje você tem uma identidade de reino, apesar do saudosismo, da Assembleia de Deus e tudo que a gente viveu, as pessoas não olham para a gente vê Jesus. Ela vê o que Constantino viu quando colocou o nome na gente, né? Na verdade, foi bem antes, foi no século I, quando disseram, eles são pequenos cristos, pequeno Jesus que morreu. Eles se parecem com Jesus, né? Então, essa identidade em nós é mais importante que a denominação. A denominação modula, a denominação ensina, a denominação constrói, a denominação informa, mas a denominação não autentica. A denominação não assina a titularidade de salvação. O que assina é a identidade que você carrega de Cristo, não a sua. Jesus diz que eles e eu sejam um, como eu e o Pai são um, porque quem vê a mim vê o Pai. Então, quem vê eles tem que ver a mim. Sim. Então, se a gente entende isso... E, às vezes, Deus precisa fazer o que fez com você, que fez comigo. Né? Quando eu saí da Bahia, eu saí do Belém. Eu não tive esse processo que você teve, de cooperador e tal. Eu aceitei Jesus num dia, no outro estava pregando. Com 2 anos e meio de convertido para 3, eu saí com meu primeiro diploma de teologia debaixo do braço, pago pela Presbiteriana do Brasil. Então, eu não tive esse processo. Meu processo foi diferente. Mas a gente entende que chega num lugar você ama, que a gente se apega a isso. Pessoas, né? Pessoas. E o ritual gera comodidade. Aí Deus te aperta, te rejeita, te trata mal, você sai. Você é como eu. Eu entro hoje, eu tenho 10 agendas até o final do mês, todas, cada uma na igreja completamente diferente da outra. Tem de presbiteriano, não. Esse mês tem de batista a neopentecostal. E a gente sabe entrar e sair porque a gente não se parece com nenhum deles. A gente parece com Jesus, né? Eu brinco até. Eu dizia isso ontem. Não sei se foi ontem ou hoje, eu estava conversando sobre isso. A dificuldade da religiosidade. A placa. Se você olhar para a igreja primitiva, vamos voltar lá em Israel. Você já imaginou se você, congregando uma vez por ano, você tem a condição de ser crente o restante do ano? É bem mais difícil. O povo ia para oferecer sacrifício uma vez por ano.
Eles tinham todos os outros dias e a gente ainda tem a tendência de achar que o que vai transformar está dentro. Não. Eu dizia ainda no dia de hoje, apóstolo. Eu dizia no dia de hoje, com alguém que eu conversava. Ele me questionou acerca. Qual a importância que você vê da igreja? Eu falo, total, a gente precisa disso. Só que isso foi nós que criamos. Nós que criamos isso aqui, porque a gente precisa disso para se manter conectado. Para aprender, para crescer. Isso. Mas analisa comigo para você ver. Eu dizia a ele. Qual que é mais importante? É a igreja para o cristão ou o cristão para a igreja? O que é mais importante? A igreja para a cidade ou a cidade para a igreja? Nós estávamos conversando acerca da política. E a política e a igreja. Eu falei, quanto tempo você passa dentro da igreja? Ah, se eu for 2 vezes, como é o nosso cronograma, 4 horas. E quanto tempo você passa fora dela, na sua cidade? Quanto tempo você se relaciona? Você vive lá fora? Poxa, é verdade, então. Então, a igreja, ela é importante, lógico que aí não estou fazendo apologia aqui, tem alguns pastores que ficam até meio chateados comigo, eu falo, não, isso aqui é invenção nossa. Jesus era o suficiente, né? O próprio Deus disse, a santificar que amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. O povo santificou, vai aos pés do monte, né? Quando houve o barulho de trovoadas. E a trovoada é muito disso que a gente não consegue absorver, entender. Não, Moisés, vai você, fala com Resolve ele, lá e traz pra depois gente. você vem. E de lá para cá só vem modernizando. Só vem modernizando. Então, o complicado, eu penso que não é a igreja, são as pessoas. A igreja em si, sem as pessoas, ela é Um prédio um vazio. edifício. Agora, fato é, não vamos generalizar, mas muitos líderes, eles doutrinam as suas ovelhas, os seus membros para cultuar, não para viver uma vida. De culto. Não. E aí a dificuldade, eu quando olho para a fé oriental, um judeu, um islã, ele precisa do templo para ser? Não, ele é onde ele estiver. Ele é. E nós? 90% precisa do lugar para ser. Precisa ser doutrinado. E eu dia. acredito que... Revigorado todo dia. Mas eu acredito. acho que o pior problema disso não é só em questão da igreja, é questão da família. A cultura deles é diferente. Eles são ensinados diferente, né? Quando o judeu, por exemplo, ia oferecer o sacrifício no Velho Testamento, demorava-se quase 70 dias para chegar no templo, em qualquer lugar mais perto de Israel. Mais longe, 95. Então, se você imaginar que um cara, para cultuar uma vez para o seu sacrifício, gastava 6 meses para ir e voltar, Ele precisava ser crente no caminho? precisava. Em casa? Precisava. Então você está me dizendo, em outras palavras, que... Mas eu digo o seguinte, quando o cara sai, o culto não era só ir no templo, era o objetivo, né? Era o caminho para isso. Então, o que acabou com a igreja, de um modo geral, entre aspas, é que as pessoas não cultuam mais para a igreja, para adorar. Elas cultuam na igreja para fazer algo depois. A pessoa vai na igreja com uma troca. Ela chega na igreja e fala assim, eu quero uma cura, porque o pastor vai me dar uma cura, vou levar o tijolo e receber uma cura. Não, o cara sair de casa já sem tijolo, já com a certeza que a cura ia chegar na hora que Deus quisesse, e ele só ia no culto para agradecer. Essa é a verdade. A gente, por mais que ia para a igreja que fosse obrigado, a gente ia para orar, para ouvir a palavra, sabia que Deus ia falar. Na simplicidade, Era né? diferente. O que está acontecendo é que a igreja virou um CNPJ. Toda a vida foi. Mas agora é só o CNPJ, em muitos lugares. É um lugar de mercado. Não é um lugar de entrega e adoração. Então, quando você vai para a igreja para adorá-lo, você vai sabendo que ele vai falar com você. Isso é uma coisa. Então, você sai de casa, você arruma um paletó, você arruma a camisa, você arruma roupa para ir adorá-lo, porque você sabe que ele está lá para falar com você. É o lugar de encontro. Agora, quando você não tem essa cultura, quando você não é criado dessa forma, você faz tudo que você quiser, esbaforido, chega na igreja cansado, não orou o dia inteiro, não orou a semana inteira, em 1 hora Deus tem que receber tua adoração, falar com você, revelar, curar, transformar e você ir embora.
Então Deus virou empregado da INSS, né? O cara recebe o salário porque eu paguei imposto, é obrigado a me dar o que eu quero. E eu acho que esse é o grande Então eu problema. não estou sozinho, então. Então, em outras palavras, nós estamos dizendo que altar sempre foi para entrega. Sim, sim. E para recebimento. Mas não para uma troca. Mas hoje é uma troca. Sim, sim. O altar do sacrifício não é o lugar. Ontem chegou o meu livro, 187 páginas no manual da nossa igreja. E um dos capítulos do livro é o seguinte: o que é para nós sacrifício, oferta, dízimo, o que é isso? E aí eu falo sobre isso, exatamente sobre isso. Sacrifício é o lugar onde eu vou entregar aquilo que eu já recebi. É a minha gratidão ao meu Deus para dizer obrigado por estar aqui. Ou a certeza que eu já vou agradecer por aquilo que eu vou receber. Eu nem digo isso, sabe por quê? Porque assim, quando você vai certo do que você recebeu para agradecer, não importa o que você vai receber. Você não agradece pelo que ele será, você agradece pelo que ele já foi. O problema da igreja moderna de hoje, no meio da concepção, o problema claro da igreja moderna de hoje é que a igreja de hoje está servindo a Deus pelo que ele vai ser na vida dela, não pelo que ele já foi. Porque se você parar para analisar tudo que Jesus foi, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus é, você não se preocupa com o que ele vai ser amanhã. A garantia está certa. Mas quando você se preocupa com Jesus que vai ser amanhã, você não está preocupado com o que ele foi ontem. O que ele foi ontem não serve mais. E aí é uma cultura, por exemplo, nossa, ocidental, né? Onde a gente vive do mercantilismo das coisas. Eu não faço um trabalho com meu patrão porque ele já era meu patrão. Eu faço porque ele vai pagar meu salário daqui a 30 dias. Não porque ele está me dando estabilidade. Então, o amor pelo que eu faço não é pelo que eu já recebi. É uma cultura. Pelo crédito. É uma Você acha que é uma cultura. cultura? Eu acho que é Eu uma dizia cultura. isso essa semana. A igreja está assim. A igreja tá Porque já vem embutido, né? A criança, se você se comportar, fizer o que é necessário, você vai ganhar. assim. Sim. Se não fizer, não ganha. Aí eu trabalho, e eu vou trabalhar porque eu tenho consciência de que eu vou receber. Então eu vou ser premiado. Aí eu venho para a fé. Não, eu vou fazer, quanto mais eu fizer, mais ele vai. E existe essa cultura. Eu cresci dentro disso. Nós crescemos. Quanto mais você fizer, cuida da obra que Deus cuida da sua casa. Aí eu vou te dizer uma coisa interessante. Em cima disso que nós crescemos, veio o ensinamento que faz ser diferente hoje. Precisavam passar por isso para entender o que entendemos hoje e pregar diferente. Eu até brincava hoje. Senão, não teríamos aprendido ou não? Eu brincava hoje com o pastor enquanto nós íamos para Francisco Morato e nós dizíamos a respeito de João Batista. Ministério top. Auge do ministério foi denunciar o pecado, fazer o que era correto. Se fosse dos dias de hoje, aí? Não. Os cegos vêm, os coxos andam e aos pobres de espírito anunciado o reino dos céus. Porque João Batista questiona. Ele manda os seus discípulos. E aí, vai lá. Ele estava em alta depressão. Vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo. Pô, mano, que loucura. João Batista pregou, deu a vida inteira. Quando está no auge, aparece um cara e entrega os discípulos tudo pro outro. Ele entrega a igreja, a chave do cofre, tudo, vai embora e fica sozinho. Ele fala, acabou. E aí, em vez de ficar sozinho no conforto, usufruir da aposentadoria, ele vai pra cadeia, mano. Não teve nem jubileu, no jubilário. Nada, jubilado. É um evangelho que foge de uma realidade, né? Essa semana uma pessoa me fez uma pergunta. Um pastor me fez uma pergunta, ligou para mim dizendo que queria desistir, tal. Aí eu falei assim, por que o senhor prega? Desse jeito. Por que o senhor prega? Por que o senhor liga? Por que o senhor cuida de mim? Eu disse, pelo que Deus já fez por mim e pelo que ele já fez por você. Eu tenho a garantia de que ele ainda pode fazer. Só depende de a gente querer. Ah, mas eu vou fazer isso, mas quero que Deus faça aquilo. Então não faça não. Não faça não, porque se você está fazendo para Deus prosperar, vou te dar um conselho. Vai no terreiro de magia negra, faz, e aí vai dar certo. Verdade. Na igreja não. Porque o problema é que se você fala isso, você vai ter a oferta do cara especial? Você vai levantar o dinheiro do tijolinho, da rosa branca? Não vai. Então, é a opção que a gente tem. Pregar o que a gente acredita ou o que a gente não acredita. E quem está com a gente nesse bate-papo aqui na Praça Noticast está entendendo que a gente está tendo uma conversa entre amigos e que você está participando para você refletir. A igreja é essencial, não estamos dizendo que não seja, Sim. mas ela não é essencial para ela, porque
nós vamos ter algo da igreja, é porque nós já temos a igreja. A igreja não nasce a partir de mim, a igreja nasce a partir de Cristo. Eu já sou o resultado da ação de Deus na nossa vida. Quando a gente para pensar assim, o ato religioso em si da igreja se torna inócuo. É a sensação de que Deus não deve nada para ninguém, né? Isso, Então, isso é muito poderoso. eu não vou conseguir, com as minhas habilidades, com o meu servir, falar assim, não, agora eu fiz até um pouco a mais. As irmãzinhas do coque. Eis que te digo, quem pensas tu que é melhor para me surpreender? Não foi o que Deus disse para Jó? Foi exatamente. E esse processo, pastor Wagner, que o senhor passou de maturidade que tem hoje, né? O senhor é bem mais velho que eu, graças a Deus. Nem Não, parece, né? é muito mais, muito mais. Nem parece, né, irmãos? Parece que eu sou o filho dele. Mas esse processo te levou a viver novas experiências e hoje você tem um trabalho maravilhoso, né? Nós estamos aí há, eu não sei quanto tempo, estou sem relógio aqui, esses meninos da produtora me ajudam com o tempo, mas hoje você faz um trabalho maravilhoso em várias denominações. Hoje mesmo você foi em 4 diferentes, de 4 cidades diferentes. Isso. Que é um trabalho de formação para pessoas que querem servir através das oportunidades que Deus já construiu. Porque a capelania nada mais é alguém que tem algo para suprir a necessidade do outro, né? Exato. O pouco que você tem, você consegue ser o essencial do outro. E a capelania é um dos trabalhos que você faz, além de outros. Queria que você falasse um pouco, que você comentasse um pouco sobre tudo isso com a gente. Eu me lembro que no ano de 2012, eu fui convidado para um trabalho lá em Ribeirão Preto. Fui em viagem com o pastor e acabei participando de um curso de capelania lá. Voltei para Jundiaí, muita pretensão para quem ouviu. Falei, não, eu posso fazer isso, e de uma forma melhor. E eu me lembro que nessa época estava no auge mesmo a capelania. Só que eu sempre pensei capelania diferente, apóstolo. Porque o público a qual eu tinha contato, nós víamos trabalhos excelentes de capelania, ONGs, algumas instituições, capelania a nível hard mesmo. E eu sempre olhava e falava, mas meu público não se encaixa aí. O povo que realmente vai no hospital, que vai no presídio, que vai ter que ser feito, não tem formação nenhuma. Nenhuma. Eu disse, eu preciso desenvolver uma capelania que ela seja uma capelania que ela olhe a integralidade. Porque até mesmo para o hospital, se você for peneirar mesmo, são poucos que têm. Qualificação real. Qualificação, equilíbrio. O brasileiro tem boa vontade. Isso. Mas se eu olhar a capelania hospitalar da forma integral, tem pessoas doentes em casa que talvez aquela irmãzinha, aquele irmão, não tenha sapiência para conversar ao mesmo nível com o médico ou com o enfermeiro. Mas pode ir lá dar um abraço. Pode ir lá, presença silenciosa. E eu comecei a desenvolver, fui olhando, fui estudando, e eu percebi que tem até algumas seitas, assim denominada por alguns estudiosos, outras religiões que fazem capelania. Melhor que a gente. Melhor que a gente. Social, em comparação. Aí eu falei, poxa, vamos fazer uma capelania de uma forma integral. Enquanto as capelanias tradicionais estavam olhando para o presídio, eu falei, vamos lançar o olhar para aqueles que estão presos em casa. Porque... Depressão, e eu sempre, por ter alguns exemplos nessa seara que nós vivemos e acompanhamos de perto, eu sempre vi a capelania como um trabalho interno, onde você, às vezes, se você não tivesse a ciência de quem estava lá e por que está lá, você levava uma falsa esperança. Porque para muitos, dentro da capelania prisional, é lá que eles vão continuar vivos. Não é saindo de lá, né? Não. E eu sempre me preocupei porque Deus pode e faz e dá oportunidade. Mas tem gente que a única oportunidade é ser salva lá. O meu olhar de amor
o meu olhar de compaixão talvez não seja o mesmo da família que mora do lado, que foi defraudado de um filho, de um esposo. E eu via com muita preocupação essa situação. Porque uma coisa é Deus resgatar, outra coisa é quem foi ofendido, quem foi defraudado, falar assim: não, eu também perdoo. Eu me lembro do caso de uma irmã que o filho foi morto, e o dia que aquele que fez a situação entrou na igreja para aceitar Jesus, ela, depois de anos, ela não suportou e saiu chorando. Então eu falei: pô, existe uma outra realidade aí fora. Existe mais coisa além disso. É muito complexo. E aí a gente foi pensando, olhando para tudo aquilo. Espera aí, será que tem alguém magoado lá? Tem alguém talvez esperando para fazer a justiça, para reparar? Não, me feriu, vou ferir. E eu comecei a pensar em capelania, também a mulher que só está numa cela diferente, mas ela não tem vida, ele tem vida, ela não tem. Então eu sempre pensei numa mensagem de uma vida, um êxito pós, porque a ideia de todo mundo, Deus vai te tirar daqui. Deus vai te dar a condição, mas a condição é como o senhor falou com propriedade, talvez seja aquela. E eu adaptei toda essa situação para todas as capelanias, em todas as áreas. Então, poxa vida, eu não tenho equilíbrio para ir no hospital, mas eu posso fazer um trabalho lá fora. Eu posso fazer um mapeamento do bairro onde a igreja está instalada e ver quantas famílias tem alguém encarcerado e eu ser essa ponte. Não necessariamente lá. E fui adaptando a capelania e hoje eu posso falar. Nós temos a melhor capelania. Eu sei que tem muito trabalho bom aí, mas a nossa capelania é a melhor capelania do Brasil. Por quê? Porque ela dá oportunidade até para aquele que não tem formação desenvolver, porque que ele precisa amar. Eu preciso gostar de pessoas, eu preciso estar disposto e disponível. Paz, meu apóstolo. São os mais simples que estão. Sim. Disposto e disponível. Não tem nem o que dizer. Isso aí, qualquer pessoa que trabalha com gente sabe que as pessoas mais simples dão até o que não tem. É a viúva, irmão. É a viúva. E ainda nessa seara da capelania, o que nós descobrimos? Depois de 10 anos fazendo capelania. Já tem 10 anos que você está nessa lida. 10 anos. A gente descobrimos que o capelão, às vezes, ele pega credencial, ele não nada faz. Porque ele não tem projeto. Não sabe como desenvolver. Não sabe como desenvolver. Então, nós criamos um passo a passo como desenvolver o projeto. E melhor que isso, nós temos projetos prontos já. Nós temos o projeto Discípulos da Bola, que já tem um instalado em Francisco Morato, vai montar uma outra base ali em Caieiras. Estamos levando também lá para Sergipe. Tem um projeto Último Desejo, que trata com o paliativo no hospital. Tem o projeto Recicla Mulher, que trata em desenvolver parcerias com empresas, empresários, para ter um recurso para tirar a mulher do lugar do abusador. Então, nós temos vários projetos, porque eu comecei a analisar a minha caminhada na fé. Quando você está sentado no banco da igreja, a sua visão é um dia que o apóstolo pôr a mão na minha cabeça, me separar, eu vou fazer. E às vezes o apóstolo está lá em cima pensando, Senhor, envia mais obreiros. Então são visões distintas. Que a capelania pode ser essa era de ligação, essa cobertura para quem precisa. Exatamente. E possa ser que eu não reúna os requisitos que o apóstolo entenda que é necessário para estar inserido no ministério. E às vezes é o contrário. Mas para serviço eu posso. Porque todos podem servir. Então ele vem suprir essa lacuna. Talvez eu não seja um apóstolo, talvez eu não seja um pastor, mas você pode ser um capelão, você pode ser a esperança de alguém, você pode ser a ponte de alguém. Pode salvar uma vida que vale mais que o mundo todo. Exatamente. Então... E desse trabalho saiu o melhor livro de capelania mais completo. Dá um foco aí, dá um zoom nesse livro aí, menina. Servir bem para servir sempre. É o livro. Acho que eu vou dar isso pro apóstolo. O que vocês acham? Não sei se eu quero não, hein? Agora, se tiver like aí, se tiver... curtida, comentário, pode fazer um sorteio, eu né? tenho certeza que ele sorteia. Se fizer,
Se você mandar aqui, eu quero esse livro de capelania, eu sorteio para você. Quer ou não? Escreve aqui embaixo, vai lá. Tem que escrever no canal, fazer o joinha e escrever lá no comentário. Eu quero, ok? Só que o que acontece? Trabalhamos na capelania, saiu o livro, e qual que era a maior dificuldade? Servir não é fácil, apóstolo. Não. Servir é fácil aqui na Mensageiro da Paz. Aqui é fácil, o apóstolo entende, aconselha. Mas a capelania você é treinado para servir lá fora, onde o ambiente... Odeio os crentes. Onde a configuração não é para te conectar com os céus. Aliás, estão lá fora porque não querem. E o não muda o nosso humor. O não muda a nossa maneira de servir. Sim. E eu preciso estar preparado por não. Aí saiu esse livro, O Desafio de Servir. Porque se você não entender o que é servir, quando chegar o copo chegar no limite que você acha, você vai falar, não adianta não. Não, aquilo ali não tem jeito. E não é sobre o que eu penso, sobre o que eu acho. É sobre o que ele pode fazer através de mim. Esse livro, ele é o tema do Ministério de Serviço. Se eu entender o que é serviço, quando eu me deparar com o não, isso não vai mudar, não vai me mudar. Quando eu me deparar com o contraditório, isso não vai me mudar. Nasceu esse livro, depois O Que Nunca Te Contaram, sobre capelania, O que nunca te disseram. Fala aí. É uma reflexão, a capelania nasceu no céu, né? Capelania não se faz carreira solo. A gente sempre discorre dentro da formação presencial que o pai viu a necessidade, o filho entendeu, desceu e o Espírito Santo, estamos juntos. Então não dá para fazer carreira solo, mas em todo momento o pai estava olhando. Então preciso entender essa dimensão, porque o pai pode ser o seu apóstolo. Pode ser o seu O pai pastor, pode ser o seu pastor. pode ser o dono da padaria da esquina que vai te dar o suporte. Exatamente. Pode ser a tiazinha que é espírita lá da esquina. Eu lembro que eu tinha uma escola infantil ali na Vila Palmeira, e uma das maiores ofertantes da minha escola era o centro espírita que tinha na rua de trás. 3 filhas da mulher que estudavam com a gente. E a melhor oferta que eu tinha era dela e do padre da cidade, da Vila Palmeira. O padre, por algumas vezes, foi lá e pagou aluguel. Poxa vida. O padre chegava lá, e aí, Mário, beleza e tal, tudo bem, pastor, tudo bem, ó. Vim aqui trazer uma ajuda aí para você, para sua escola, que vocês merecem. Que era de graça. E pagou aluguel para mim. Depois eu vim descobrir que tinha uma moça da igreja dele que era mãe solo, sofria muito, não era da nossa igreja, foi lá pedir vaga para criança. E a regra da escolinha era 4 refeições por dia, inglês, espanhol, um atendimento de beleza por semana, um atendimento de um médico ou enfermeiro uma vez por mês, e caminhávamos para fazer exame, levávamos e trazíamos, e fazíamos cesta básica para as crianças que não tinham condição. Quem tinha condição pagava integral era R$90 na época, que não era nem um quinto do salário mínimo. E esse era o maior valor, que eu pensava, se eu tivesse 100 crianças com esse valor, eu pago as 3 professoras e a cozinheira e a faxineira. Nunca deu para pagar. Nem o aluguel, nem nada. Então, aí, Deus começava a usar essas pessoas. Essa mulher mesmo, ela pagava sozinha para as 3 filhas R$1.500. Ela ia lá e dava para gente. E o padre, algumas vezes foi lá. Umas 3 ou 4 vezes que eu me lembro, que ele chegou lá e falou, olha, como é que tá aí? Eu vim trazer uma ajuda, entregava o envelope na igreja. E a moça, essa moça especificamente, era filha de uma senhora da igreja dele, que era aquela vozinha que estava desde criança, aquelas beatas, e essa moça tinha sido rejeitada pela própria família. Então, a beata não tinha como intervir no processo. E aí falava o padre, o pastor lá ajuda minha filha, minha neta, meu neto. Tinha 2 filhos, o marido foi preso, e ela morava no fundo da casa de uma pessoa de favor, e foi lá pedir ajuda. Aí ela falou assim, mas eu não sou crente, eu sou devota de Aparecida, de Maria de Fátima. Lembro como hoje ela falando para mim, uma moça bonita, dos olhos claros, branquinha assim, alta, mas tinha uma aparência que nem filho tinha. Muito bonita a moça. Aí eu falei, eu não perguntei qual o Deus que a senhora serve. Eu perguntei qual é o abrigo que você quer dar para os seus filhos. Estou aqui para isso. Ela me explicou a situação dessa, eu dei uma cesta para ela grande e botei as crianças, estudaram com a gente todo o período que eu tive lá.
saíram de lá escrevendo, lendo, falando. Nosso índice era altíssimo. E aí depois eu me descobri que a pessoa que chegava para o padre e dava aquela ajuda e tal para ele levar era essa irmã que não podia ir lá. Poxa. Porque o filho dela morava em frente à escola, o outro filho, que era bem de vida, com casa, com tudo, com carro, e não aceitava a irmã, que casou com um rapaz que virou um presidiário. Na verdade, o menino era um assaltante mesmo. Então, assim, a gente faz a capelania para quem precisa. E Deus dá a colheita aonde precisa cair a chuva. Eu sempre digo isso. Eu acho que eu conheço teu trabalho, eu acho fantástico. Nós já tivemos juntos em algumas palestras, espero um dia poder estar de novo. E eu acho sensacional, porque eu conheço tua essência. E eu falo para as pessoas, é que você olha a pessoa de longe e não convive. Vai ver o que a pessoa está passando, vai ver o que a pessoa faz. Vai ver o que a pessoa entende, qual é o intelecto. Aí você muda de concepção. E Você você sabe qual que é a maior você é isso. dificuldade, apóstolo, dentro da capelania? Não é nem ensinar a capelania, é desconstruir o que for ensinado. As pessoas confundem visita hospitalar com capelania hospitalar, são coisas distintas. As pessoas confundem visita prisional com capelania prisional, que são coisas distintas. As pessoas confundem ministério infantil com capelania infantil, que são coisas distintas. A capelania toda ela é desenvolvida para trabalhar na rua. Como que eu quero fazer capelania infantil e eu não conheço o ECA? Fica difícil, não fica? Como que eu quero fazer Para quem capelania? não sabe, ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como que eu quero fazer capelania social e não conheço de leis? Não sei nem o que é assistência social. Porque o que era capelania? O que nós fazíamos? Campanha do quilo, na ceia. Mas capelania social é comida que a pessoa precisa? Nem sempre. Então, A comida é só para caminhar, para aprender. tirar essa religiosidade de dentro da capelania, tirar a capelania para fora da igreja, entender que você vai servir, mas servir quem não quer ser servido. Um morador de rua não vai falar, Amar quem não "Nossa, ama. eu não vi a hora de te ver", não. Ele vai falar não, ele vai querer, ele vai estar a par da ajuda e no outro dia ele vai estar na rua. E se você não entender o que é servir, não, eu não sou bobo. Não, você não é bobo, você é capelão. Então, se precisar, você vai de novo. Se precisar ser bobo, você tem que ser bobo para ser capelão, uai. Se não for bobo, não vai ser capelão nunca. Mas Jesus foi o maior capelão da história. Mas nós encontramos isso dentro da Morreu religiosidade. como um ladrão. No seio da igreja. Mas você vai lá de novo? Você é mas bobo. na igreja não pode isso, não. Não? Não, aqui, né? Estou falando em outros lugares. Então, a gente tem essa dificuldade. Porque, eu quero uma carteirinha, não uma carteirinha de menos. Isso aí a gente paga ali, manda fazer e acabou. Exatamente. É por isso que eu sempre digo que nós não damos curso de capelão. Nós damos formação. Eu falei para a pessoa, perguntou essa semana, mas tão rápido o curso? Eu disse, não é um curso. É o nível 1, só para você entender o que é capelania. Exatamente. Nós estamos só indo aí para fomentar na sua cabeça o que é para você entender o que é mudar. Daí para lá, meu amigo, é um processo de construção e desconstrução. Eu sempre brinco que às 5 horas você é um clínico geral. Você já viu o clínico geral famoso? Nenhum. Porque ele não é especialista, mas ele consegue identificar. A partir do momento que ele identificou, ele vai encaminhar para um especialista. E o especialista que resolve o problema. Exatamente. Então, você capelão, você tem uma credencial, você é o capelão, mas você precisa ser especialista. Você precisa entender daquela... Qual capelania você vai cuidar, o que você vai fazer, Exatamente. qual você tem afinidade. Isso é só numa master, só num curso avançado. Por quê? Porque 90% das pessoas que se aproximam de capelania se aproximam por 2 capelanias, prisional e hospitalar. E, na verdade, eles não fazem capelania. Né? Eles Não fazem fazem. visita no hospital, fazem visita no presídio e acham que é capelania. Quer falar um número de quantos capelães eu formei o ano passado? 3.000? Não deu 3.000, mas 2.500 deu. Você falou 1.2.500. Entre todas as igrejas. Se os capelães formados exercessem... Já mudava São Paulo. Não, a fila para entrar no presídio ou no Tinha hospital diminuído. era igual a fila para entrar no Santo Santo. É de ano em ano. Poxa vida, não, é o ano que vem só você. Então, por quê? Porque não dá continuidade. Ninguém que entrou na primeira série, se não continuou avançando, não chegou onde precisava. Essa tua visão agora foi boa. Então, eu preciso progredir. O nível 1 é só o começo da escada. É só... eu sei onde vai dar isso aqui. Capelania familiar.
é uma que dá muito. E aí nós vamos entrar na seara muito difícil. Eu tô vendo que o senhor já tá de cabeça, cabelos meio brancos, diferente do meu, que é um platinado. Mas a gente sempre fala de Esse capelania. negão é giroso demais, meu diria da Bahia. Você é giroso demais, rapaz. A gente, quando fala de capelania familiar, eu sou assembleiano e louvo a Deus por isso, mas nós sempre fomos ensinados que um encontro de casais por mês resolvia todo o problema. Hoje a gente faz um por ano. E por que, se casal é uma coisa, família é outra, nós tratávamos tudo no mesmo ambiente? Então, Não, hoje capelania de família, o principal problema é a linguagem do jovem com o pai. sim. Hoje Eu tem... mesmo, para lidar com meu filho de 14, é um sofrimento. Então, essa confusão, ela precisa e o pastor não dá conta. Por isso que eu digo, o pastor inteligente, ele não vai. E existe, apóstolo, existe um vício. Vai ter que... Manda os obreiros já estão enterrados, gente. De tanto trabalho na igreja. Dá oportunidade para membros comuns. Dá para todo mundo, né? Exatamente. E se o pastor que está assistindo a gente agora quiser entrar em contato com você para você levar esse curso nível 1 de capelania para a igreja dele, gratuito, a um preço super acessível para o membro da igreja, para o pessoal conhecer. Como é que faz só contato chamar, com acho você? que vai aparecer no rodapé aí. É 11 95909 3152. 11 9 5909 3152. 11 9 5909 3152. 152. Tá vendo? Até já Só que se decorei. você chamar pastor e não for, eu não vou. Não vou. O pastor sofre porque gosta. Alguns. Eu tô fazendo isso. Ué, mas você poderia ter um capelão aí. Ah, mas eu não. Você poderia ter um capelão aí. E a gente tem um erro na igreja que a gente comete, que acho que só pode fazer as coisas quem é pastor, quem é obreiro. E a igreja é um organismo vivo, né? Exatamente. Pelo menos devia ser. E- Wagner, e me fala uma coisa. Para a gente ir para os nossos conclusões, eu acredito que já deve estar aí no tempo estourado. O que você vê como futuro desse ministério que Deus te deu de capelania para o lugar onde você está? Qual é o teu sonho? Vamos dizer assim, se eu tivesse um sonho, se eu pudesse realizar um desejo, se eu tivesse uma lâmpada mágica que pudesse tocar para acontecer algo que realizasse aquilo que eu sonho fazer de bem para as pessoas nessa área, o que você sonharia? Poxa, que pergunta, hein, apóstolo? O meu sonho, o meu objetivo é sempre alcançar mais pessoas. Ainda ontem eu pensava, eu preciso estudar pelo menos 1 hora a mais. Eu preciso me qualificar pelo menos um pouco mais. Dentro da capelania, dentro do ser humano, o ser humano está em constante evolução. O que eu aplico hoje, amanhã já não resolve mais. São novas demandas, são novas dificuldades, e essas novas dificuldades às vezes não se manifestam na igreja. Só quando o cara sai. É no dia a dia. Capelania digital. Eu tô com casos que eu tô tratando de gente que entrou no digital e hoje tá viciado, tiguinho, tá Sim. devendo até... Perdeu casa. Nós lançamos a capelania da melhor idade. Uau. Por que capelania da melhor idade? Porque existe uma dor. Você já entrou em algum culto e falou, poxa, parece que o culto não foi inclusivo. Mas não é que não foi inclusivo. Eu estou vivendo um outro momento. Então, o grave, para a maioria, está batendo lá dentro e é agradável. Ficando claro que inclusivo aqui não é teologia inclusiva, tá? É verdade. Explicar, senão vão achar que é outra coisa. E- Eu falei domingo... Você tá falando uma coisa agora aqui, eu tô te cortando porque a gente tá conversando, Sim. né? Eu falei domingo passado na igreja que eu tô pensando em tirar o culto da noite, das 6 horas, deixar ele para um público e fazer um culto às 4 de 1 hora só para terceira idade. Porque é outro som, é outra altura, é outra voz, é outra linguagem. Dorme cedo, tem que ser um culto rápido. O pessoal não aguenta ficar Exato. num culto com... A galera quer guitarra, mano. Quer som. Isso. Põe no Eu mesmo não aguento contexto mais, irmão. E senta. Tudo bem que eu sou Levanta. velho, mas... É. Eu tenho espírito de velho, diz minha mulher. Mas eu não aguento mais, cara. Já me dá no ouvido, começa aquela barulheira. E se tiver um capelão que trabalha com a melhor idade, ele vai identificar isso. Vai identificar, vai mapear quem as pessoas podem ficar no Exatamente. culto, vai mapear, por exemplo,
fazer na igreja de manhã aquele negócio que os idosos fazem de ginástica. Como é o nome daquele? É rumba? O nome daquilo? Como é que é o nome daquilo? Vocês estão aí na produção, alguém sabe o nome desse negócio? Zumba. Cara, eu fui numa igreja e aqui eu tenho que dar a mão palmatória e bater na minha cara. Mas eu fui na igreja católica aqui na Zona Norte, um padre, amigo meu, que nem progressista nem comunista ele é. E aí eu conversando com ele, ele falou, cara, desce aqui, vem aqui, vou te mostrar um negócio. Tinha uns 90 idosos na parte de baixo da nave da igreja, dançando isso aí, cara. Tinha uma senhora que eu falei, 94 anos. Aí ele falou, depois termina aqui, ó, eles saem para ali, vão tomar um cafezinho, tem um café, tem uma bolacha, um negócio, e depois vão embora. Aí eu perguntei para ele, como que é isso e tal? Ele me chamou no canto e falou, vou te contar uma coisa. A melhor oferta da nossa igreja hoje vem depois da Zumba. Eles fazem dia sim, dia não. Pode contabilizar. Quando cai a aposentadoria deles, todo mundo passa na salvinha e deixa um dinheirinho. Eu falei, cara, é sério isso? Ele falou, é a maior arrecadação. É uma bela igreja. E se for por dinheiro, abençoado pastor de igreja grande, for por dinheiro, faça, porque dá certo. Mas se for por amor, também faça, porque dá certo. Eu tenho um salão razoável e eu estou querendo achar um professor para abrir isso aqui 6, 7 horas da manhã, para deixar minha vizinha mais louca ainda. Por que E botar igreja uma só rumba? para culto? Não, isso aí A não igreja existe. só para culto, ela não existe para o bairro. Não, e Se fica a fechada a igreja semana não toda. existe para o bairro, porque essa sua visão de abrir um culto, se o pastor não entender, ele vai falar, mas a igreja não enche, mas não é sobre encher, pastor. É sobre incluir. O cara, o melhor idade, ele não está vivendo na época dele. Mas ele precisa ser incluído. E que você sabe que tem um pastor que foi abrir uma igreja, um filho espiritual nosso, numa cidadezinha interior aqui perto de São Paulo. E aí tem um pastorzinho lá com ele. E aquele pastorzinho já tá na idade tipo 70, acho que 72. Mas o cara tava no gás na inauguração da igreja, numa animação. Eu olhei para ele, eu vi amor nele, eu vi vontade de fazer. E é uma igreja, no lugar que a gente estava na porta, passou assim, 20 idosos na porta. Eu chamei ele e falei, cara, o teu pastor dessa igreja é ele. Não, meu filho, teu pastor dessa igreja é ele. Ele mora aqui. Já fez a leitura, Ele é um né? pastor jubilado, né, que não tem mais ministério. A esposa já faleceu, ele está se sentindo inútil, mas é o cara que prega, ele é o pastor da igreja. Teve aqui essa semana, faz 1 mês e meio que ele inaugurou a igreja. Ele falou, nunca cresceu tão rápido, eu dou 40 pessoas na igreja. Eu falei, e ele começou sem ninguém. É entender o ambiente, né? Entender a dor. Porque, não, mas precisa, a gente precisa entender que a igreja... por exemplo, domingo, eu tenho dito isso aqui, Wagner, me ajuda se eu estiver equivocado. É muito difícil para a gente pregar para a criança de 13, 14, para o cara de 18, 19, para o de 25, para o de 40, de 60. Não dá mais para pregar uma mensagem hoje. Em 45 minutos, 50 minutos de mensagem, olha lá se for tudo isso, porque a maioria não é isso, onde você consiga atingir todo mundo, onde a sua linguagem atingir todo mundo. E o pastor que não abrir a cabeça para entender que capelania, eu falei sobre São Martinico aqui no último podcast. O cara que é um soldado, e eu fui estudar mais a fundo aquela pergunta que você me fez, se ele era de alta patente. Lembra disso? Sim. Eu descobri, estudando um livro de um filósofo, de um historiador alemão, que entre uma cidade, era uma divisa de guerra. Um exército de um lado, um exército de outro. E aí, por atitude dos exércitos, aquela cidade no meio virou uma cidade tipo abrigo, porque todos os doentes que estavam vivos, que não podiam ir para o fronte, para outro lugar, eles estavam ficando naquela cidade dado para morrer, é como se fosse uma cidade cemitério. E aquele soldado chamado Martinico, ele passa pela cidade de cavalo dia à noite, ele desce e dá sua capa para um soldado. E como era escuro, não havia identificações, ele não sabia quem era o soldado. O soldado que recebeu a capa era um capitão do exército inimigo que estava machucado na calçada. E o cara que estava do lado dele era um sargento do exército do Martinico. Ele rasga a capa dele, divide com o outro. E por causa disso, naquela guerra, aquela cidade se transformou na cidade santuário daquele lugar. E aí nasce, inclusive, o termo cidade-santuário em Estados Unidos e outros países, que é abrigo do estrangeiro defensivo. Tem até leis para isso.
Então, assim, onde nasce aquilo, onde cria a ideia da capelania, onde nasce a Convenção de Haia, os direitos humanos, nasce a ONU, é de atitude de um cara que não se sabe a patente dele até hoje, mas acredita que seja alta, porque nenhum soldado comum tinha aquela capa. A única identificação que a gente tem é que ele era um soldado de alta patente, porque não teria uma capa daquela nem tão grande, tão poderosa para rasgar no meio de substituir a 2. Mas o capitão que estava de um exército vizinho e o sargento do outro foram cobertos por aquela capa. E eu fui estudar isso no livro alemão que você me cobrou. Você falou aquilo lá e tal. Eu falei, eu vou pegar esse negão lá na esquina. E aí eu fui estudar sobre isso e pesquisando e buscando informação. Hoje você tem Gemini, ChatGPT, essa coisa toda. E aí eu descobri isso. Então, as pessoas não entendem que você tem que ter uma atitude de dar o outro que você tem. Se a gente não der, a gente apodrece, cara. Abrir mão, né? Ser rio, né? Não represa. Dar é melhor que receber, é um princípio, né? Sim. E Aliás, quem não serve, não serve. não serve para servir. Não. Se você serve, serve. Se não serve, não serve. Bem, nós estamos chegando ao final de mais Mas um eu podcast. queria falar mais uma coisa ainda antes de você encerrar. Pô. Não, mas eu não vou encerrar para você, Não. calma, para você Não, mas não. ainda antes das palavras finais. Então vamos lá, fala Vamos aí, lá. fala aí. Eu vi que você está localizado aqui diante de uma praça aqui. Sim. Nós lançamos a capelania do meio ambiente também. E foi uma Ah. polêmica grande. Por quê? O que tem a ver ambiente com pessoas? Ora, o que Deus criou primeiro? Sim. O ambiente. E o homem é obrigado a cuidar disso. Exatamente. Por isso que a mensageira vai cuidar da praça agora Você com a já pensou prefeitura. no impacto? A mensageira vai cuidar da praça com a prefeitura. Pronto. Contrato. Já pegou? Ah, meu amigo, eu tô ali com você, eu tô aprendendo, ué. E a gente tem que ir, aí aparece quem cuida. Sim, já pensou em impacto para a sociedade? A igreja? Porque existe uma visão deturpada aí fora. Aí tá aí só para tirar o dinheiro. É, exatamente. É isso mesmo. A igreja... Mas conta isso. Não, é voluntário. Estão zelando pela praça. É isso mesmo. Zelando pela Você cidade. entendeu perfeitamente a minha visão. É isso aí. Gente, eu estou muito feliz. Quero lembrar você duas coisas importantes antes de encerrar. A primeira é sobre os nossos patrocinadores. Eu quero que você preste atenção nesse recado que eu vou deixar para você. Agora, a segunda coisa que eu quero falar com você, que é muito importante também, é que o nosso encontro aqui nesse coreto, no final da Avenida Êxito, na Praça Núntios Cash, está terminando agora. Mas o reverendo Wagner vai voltar aqui muitas outras vezes. Ele é daqueles camaradas que vai ser figurinha aqui no podcast. Eu sempre brinco com o André Young, que é um amigo nosso, que ele tem uns caras que vão no podcast sempre, né? E o Wagner vai ser assim. Filho e Mestre vai estar aqui com um podcast com a gente hoje, falando do modo geral. Daqui um dia vamos trazer para falar só sobre um tipo de capelania, uma masterclass. Você vai gostar e vai ser importante. Mas eu preciso que você não se esqueça como a gente termina o nosso papo. Você pega aí, eu pego minha água, você pega o seu cafezinho, a sua pipoquinha, que você está maratonando. Eu sei que você está gostando, que você estava indo no seu celular, talvez voltando para casa, e não vai embora. Porque eu estou me despedindo, eu sou o primeiro que serve a mesa e o primeiro que saio. Mas ele vai deixar uma mensagem de Deus no seu coração, uma palavra especial para você. Então eu quero terminar por aqui e te lembrar, inscreve no canal, clica no joinha e vai no sininho, porque na próxima semana, toda terça e sexta, às 18 horas, nós vamos ter um podcast aqui com alguém especial trazendo algo para você. Às vezes, como hoje, com o Wagner, um podcast para te citar, para fazer você tentar conhecer, querer saber mais com a planilha. Deixa aqui embaixo, eu quero, que eu vou sortear o livro para você. Logo no final do programa, você vai receber uma mensagem deixando aí. Tem que deixar eu quero para ir para um outro canal, que a gente vai botar um zap aí, para você mandar o seu eu quero lá e a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Enquanto isso, não se esquece. O ato de servir não exige de você o que você não tem. Exige aquilo que você acha que não precisa. É a roupa que você não precisa, é uma meia hora que você não precisa dormir a mais, é uma comida que você não precisa, é o abraço que você pode dar, é às vezes somente dizer seja bem-vindo, já é o suficiente para alguém que está precisando. Então eu quero terminar por aqui agradecendo você. Você já sabe, eu sou o doutor e apóstolo Mário Alberto Nunes, estou aqui muito feliz de estar com você. Se inscreve no canal, se você quiser os cortes depois, vai lá no Instagram, @NuntiusCast, ou então @Mário Nunes, ou então @Simib, que é o @ da convenção do nosso querido. Você vai ter tudo aqui embaixo para você. Beijo no coração, voltamos no próximo. E olha, valeu, que o grande amor de Deus manifeste na pessoa de Jesus Cristo, encha o seu coração e o eleve através do Espírito Santo, não só agora e para sempre. Fique com o reverendo Wagner
com a palavra final, porque aqui quem dá a palavra final é o convidado. Receba essa palavra do seu coração. Meus queridos, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa continuar abençoando a sua vida, a sua trajetória. E eu me fiz lembrar agora de um versículo muito difundido no nosso meio, que a passagem da videira, né? Algo que me chamou muita atenção essa semana, quando discorria sobre esse texto, talvez seja até proposital o Espírito Santo ter me incomodado, que quando a irmã discorria acerca do texto, quando ela chega e diz, e toda vara que não der fruto será lançado fora, algo tomou meu íntimo e eu comecei a pensar, não, se tivesse ligado a mim, talvez eu jogaria fora por falta de paciência, se tivesse ligado a um sistema, se tivesse ligado a uma instituição, mas, poxa, estava ligado à videira, e a videira tipifica Cristo, na verdade? E qualquer um é sabedor que a condição de produzir o fruto, embora o fruto nasça no galho, mas tudo depende da videira, do tronco. E eu pensava, poxa vida, mas existe alguma coisa aí que me incomodou, que não está de acordo. Eu fui pesquisar, fui dar uma olhada e no texto original dizia que toda vara que não der fruto, ele levanta em algumas traduções. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Dá tempo. Possa ser que até hoje você de baixo olhou e viu as pessoas dando fruto. E talvez a sua condição de baixo, a sua condição em alguma ótica inferior àquele que está frutificando, falou, nunca vai acontecer. Eu dei uma olhada na cultura, hoje a vide-se, você se cultiva ela em parreira, né, que diz, né? Mas na época a qual a cultura, a agricultura, na época a qual é discorrido o texto, era entreliça no chão, então havia alguns galhos que ficavam entre o pó, o barro, e dificilmente dava fruto, mas sempre estava acima dele galhos com fruto, posição inferior. Mas o texto diz, o original, que toda vara que não der fruto, ele levanta. Quem sabe não seja esse ano que Deus vai te levantar, né? Quem sabe durante todo esse tempo você viu frutificando e falou, eu nunca vai acontecer. Mas existe uma oportunidade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Você não vai ser lançado fora. Ele vai te levantar e você vai ter as mesmas oportunidades. Talvez não seja o fruto daquele que já está frutificando, talvez não seja na qualidade daquele que já está há mais tempo, mas pode ter certeza, ele vai te levantar e você vai frutificar, porque você está ligado. Então continue ligado, que a sua hora vai chegar. E eu profetizo que essa é a sua hora. Que Deus continue abençoando abundantemente a tua vida, o teu ministério, a tua casa, a tua família. Tudo quanto você venha após suas mãos, venha prosperar, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifeste na sua plenitude na sua vida. Forte abraço, que Deus te abençoe sempre, no nome de Jesus.